Oi, tio. Bom dia, Murilo. Tudo bom? Tudo. Isadora, Diego, Gabriela, Arthur, Luiz Antônio, Maria Luísa. Temos aí 9h47 agora. 3 minutinhos, vamos aguardar, né? E aí a gente começa. Bom dia, Arthur. Pessoal, bom dia. 9h50. Tudo bem com vocês? Nós temos aí o Murilo, a Isadora, o Diego, a Gabriela, Luiz Antônio, a Maria Luísa, a Ana Clara, o Davi Marasati, a Rafaela, Arthur, Ana Carolina, a Nanda e a Isabela. Então a gente está aí com 14 pessoas no momento. Acredito que o restante ainda vai chegar uns minutinhos, nos próximos minutos. Eu vou estar compartilhando aqui a tela com vocês agora, para a gente estar realizando aí o nosso planejamento de hoje. Pessoal, vocês conseguiram fazer as atividades que eu passei na quarta-feira, envolvendo ali as relações de monômios, os cálculos com multiplicação, potência, divisão? Foi tranquilo para vocês? O Murilo falou que foi tranquilo aqui, ó. Tudo certo. Conseguiu resolver. É bem tranquilo, né, pessoal? A multiplicação, você multiplica a parte numérica, soma os coeficientes. Divisão, você divide a parte numérica, subtrai a parte literal, os expoentes da parte literal. Potência, você eleva todos os componentes da expressão, do monômio, você eleva no expoente relacionado no cálculo, né? Tanto a parte literal quanto a parte numérica, eleva tudo na potência, no expoente, ele faz a multiplicação para chegar no resultado. É claro que algumas atividades elas exigiram de você
assim, em alguns momentos, alguns outros conteúdos para você, assim, que analisar fração, tinha fração mista, né, em que vocês tinham que identificar como é que eu calculo uma fração mista, como é que eu calculo uma fração, como é que é divisão entre frações, como é que é multiplicação entre frações. Então, são regrinhas que provavelmente você já tenha assim, visto no sexto, no sétimo ano, que vem agora também no oitavo ano como um mecanismo de fazer vocês relembrarem, né, como é que faz esses cálculos, e podendo também esses conteúdos serem utilizados em novos conteúdos, que no caso, no Monome, a gente está vendo que isso é muito possível, né? A Gabriela falou que ficou com um pouquinho de dúvida na parte da potenciação. Então, a gente vai tentar sanar essas dúvidas aí, Gabriela, que você teve, né? Eu vi, pessoal, que de quarta-feira para cá, o pessoal que me enviou aí, do oitavo ano, somente o Davi e o Luiz Antônio me mandaram aí essas atividades de quarta-feira para cá. O restante não me mandaram. A gente vai estar tentando fazer as correções agora, assim, do máximo que a gente puder, né? Porque na semana que vem a gente vai começar já o capítulo 5. O capítulo 5 é polinômios. Então, a gente falou sobre monômios aí nessas 2 últimas semanas. Na próxima semana, a gente já vai entrar nos polinômios, né? Poli já traz para a gente, assim, um conceito de que são vários, são muitos, né? Mono é um, né? Monômio é um termo, binômio são 2 termos, trinômio, 3 termos, polinômio, vários termos, né? Pode ter mais de 3, vários. Então, no caso, a gente vai estar começando a trabalhar esses conceitos de polinômios, né? Na próxima segunda-feira. A Maria Luísa está falando aqui, tá? Pode sim, Maria Luísa, pode me mandar. Isabela, página 113 e 107. Então, Isabela, a gente está hoje finalizando o capítulo 4 de monômios, né? Se você já mandou para mim as atividades anteriores das páginas do capítulo 4, você só precisa mandar o que foi pedido na quarta-feira. Deixa eu ver se tem sua relação aqui. Ó, Isabela Juriato. No dia 17, você enviou para mim uma atividade, né? E depois você não enviou mais. Então, na quarta-feira eu passei mais atividades para vocês estarem desenvolvendo. Falei sobre operações com monômios, né? Que vocês precisavam fazer. Então, é interessante agora para a gente fechar hoje, para você ficar assim, sem dúvida nenhuma, eu fiz, eu não fiz, faltou fazer o quê? Pega o capítulo 4 do livro, como a gente está finalizando hoje, tira aí a foto de todas as atividades do capítulo 4 e manda para mim no e-mail que eu vou estar olhando, né? Eu faço esse trabalho, resolvam as atividades, tirem as fotos de todas as atividades do capítulo 4 e manda lá para mim no e-mail que eu vou estar aqui recebendo essas atividades. Pode mandar por foto, né, que você no e-mail lá, e a gente vai resolvendo, né? A gente vai anotando quem fez, quem está participando, quem está aprendendo, para a gente ter esse acompanhamento aí de vocês do conteúdo. Beleza, Davi, eu vi que você mandou, Davi. Tudo certo. A Ana Clara também eu vi que mandou, tudo certo também. Isso aí, o pessoal está mandando no chat aqui, eu tô vendo aqui, acompanhando. Então vamos lá, pessoal. Na quarta-feira ficou pendente a atividade 2 e a atividade 3, a página 102, porque como eu queria falar com vocês sobre as operações como nomes, ia ficar corrido, não ia dar tempo de falar sobre essa atividade, né? A gente vai corrigir essa atividade 2 e 3 agora, e depois a gente vai corrigir as atividades que eu passei na quarta-feira. Na página 102 do livro de vocês, podem acompanhar que essa atividade 2 aí, ela pedia para vocês calcular as adições algébricas, né, nos monômios. Então, quando falar de adição algébrica, pessoal, soma de monômios, a primeira coisa que vocês têm que analisar é a parte literal. A parte literal está igual? Se a parte literal estiver igual, você pode fazer a soma. Soma ou subtração, né, obedecendo ali as regras dos sinais. Observe aqui nessa letra A, nós temos x ao quadrado a ao cubo, x ao quadrado a ao cubo. Opa, a parte literal está igual. Só que aqui, ó, tá 3x e 5x. Mas a parte literal está igual entre os dois. A gente pode resolver a parte literal que está igual, né, entre os termos. O que está diferente a gente não resolve. Não tem como somar, né, termos diferenciados aí. Então, como é que a gente faz? É muito simples. A adição algébrica, a única coisa que a gente tem que verificar é a parte literal e depois somar ou diminuir o que tiver que somar ou o que tiver que diminuir. Então, aqui, ó, 5x ao quadrado a ao cubo e 8x ao quadrado a ao cubo, é só somar. 5 mais 8, 13, né? 13x ao quadrado ao cubo. E
já aqui que tem menos 3x mais 5x, a gente sempre tem que obedecer a regra do sinal. Mais com menos né, a gente vai fazer uma subtração, mas vai prevalecer o que está maior aí. Então, 5 é maior do que 3. Então, 5 menos 3, menos 3 mais 5 vai ser 2 positivo. Então, 2x. Esse aí é o resultado da letra A. Agora, na letra B, observa o seguinte, ó, a gente tem aqui 1 sobre 4x à quarta, menos 3x ao cubo, mais 1, menos x ao quadrado, mais 3x à quarta, menos 8. Então, assim, nessa letra B, né, nós temos vários monômios aí. Ó. Tem x à quarta, tem x ao cubo, tem x ao quadrado, tem só número. Então, observa a primeira coisa. A primeira coisa aqui, pessoal, é pegar os termos da parte literal igual. X à quarta está aqui, x à quarta está aqui, não tem mais x à quarta. Só tem esses dois termos aqui, ó, 1 sobre 4 e 3x à quarta. Como eu só tenho esses dois, o que eu vou fazer? Vou fazer o MMC, aqui, ó, 3x à quarta é como se fosse 3 sobre 1. Então, eu posso fazer o MMC entre 4 e 1 aqui, e calcular essa expressão de x à quarta, né? Então, eu faço aqui o MMC e resolvo. Resolvendo aqui, dividindo, multiplicando 1 sobre 4 e 3 sobre 1, eu vou chegar na fração 11 sobre 4 x à quarta. Então, eu resolvi já a expressão x à quarta. Depois, a gente tem o quê? X ao cubo. Vamos analisar onde tem x ao cubo aqui, ó. Menos 3x ao cubo, 5x ao cubo. Então, tem esses dois. Ah, como não tem fração, é só fazer resolver, somando, né? Mais 5 menos 3 é mais 2. Então, mais 2x ao cubo. Depois eu vou olhar x ao quadrado. Então, aqui eu tenho menos x ao quadrado. Aqui eu tenho 1 sobre 2x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 4x ao quadrado. Então, tem três termos, três monômios aí, né, referenciando x ao quadrado. Nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa. MMC entre 1 sobre 1x ao quadrado, 1 sobre 2x ao quadrado e 4 sobre 1x ao quadrado. O MMC entre 2 e 1 e 1 é o próprio 2, né? Então, fazendo aí a resolução, dividindo, multiplicando, do MMC do x ao quadrado, a gente chega aqui como resultado na fração de menos 9 sobre 2x ao quadrado, resolvendo, né, o MMC. E por último, nós temos aí somente a parte numérica, os monômios que referenciam somente a parte numérica, né? O mais 1, o menos 8, somente esses dois. Então, ó, mais 1, o menos 8, mais com menos aqui, né, é menos. No caso, mais com menos, mais 1 com menos 8, a gente chega em menos 7. Basicamente aqui essa é a resolução da letra B aí, né, da atividade 2. Aí, pessoal, lá na atividade 3, era para fazer a simplificação, simplificando as adições algébricas, né, eliminando os parênteses, colchetes e as chaves. Então, aqui era um exercício de atenção na resolução. Então, a gente sabe, né, primeiro a gente olha o que está no parênteses, depois a gente olha o que está nos colchetes, e depois a gente olha o que está em chaves. E aí a gente vai fazendo as resoluções com os sinais, obedecendo os sinais. Nessa letra A aqui, ó, por exemplo, a gente tem x ao quadrado mais 3xy, menos x ao quadrado menos 3xy. Então, aqui, ó, como está positivo, o termo aqui entre parênteses, eu vou eliminar e vou manter os termos. Então, x ao quadrado mais 3xy. Agora, aqui tem um sinal de menos, antes desse parênteses. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó? Menos com mais do x ao quadrado é menos. Então, ficou menos x ao quadrado. Menos com menos do 3xy é mais. Então, menos com menos é mais 3xy. Como aqui eu tenho x ao quadrado e menos x ao quadrado, eu posso cortar os dois, ficando aí, né, resultado zerado. E como sobrou para mim 3xy e 3xy, eu vou somar os dois. 3 mais 3 é 6. Repete a parte literal, xy. Letra A resolvida. Na letra B, nós temos aí parênteses, né, e nós temos colchetes. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Parênteses, resolvemos os parênteses. Então, repete o termo, 3x, né? Repete o colchete, vamos resolver os parênteses. Como eu tenho 2x aqui dentro do colchete, prevaleceu 2x. Agora aqui, ó, resolvendo parênteses, menos com mais x, menos com mais é menos. Menos com menos y, menos com menos é mais. Então, resolvi aqui o parênteses. Repito o que está entre o colchete mais 2y, eu vou resolver o que está no parênteses novamente. Menos com mais, menos.
Menos com menos é mais. Beleza, agora eu tenho só termo dentro do colchete. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Observe que aqui a gente tem um menos, né? Esse menos, ele tem que ser parâmetro de verificação com todos os sinais que estão dentro do meu colchete. Vou repetir novamente o 3x, e agora o menos vai ser o parâmetro. Ó, menos com mais 2x, menos com mais é menos. Então vai ficar menos 2x. Menos com menos x, menos com menos é mais. Ficou mais x. Menos com mais y, menos com mais é menos. Menos y. Menos com mais 2y, também vai ficar menos. Menos 2y. Menos com menos 3y, vai ficar mais. Mais 3y. Menos com mais x, vai ficar menos x. Menos com mais é menos. E agora a gente pode cortar, né? O que der para cortar. Ó. Mais x, cortou. Menos y, com menos 2y, e cortou também com menos 2y, com menos y é menos 3y. Então, menos 3y com mais 3y, corta, né? Zero. Então, aqui vai sobrar somente o x, porque 3x menos 2x é 1x, né? Ou o próprio x. Então, a resposta da letra B aí é x. E aí, na letra C, na letra D, basicamente era a mesma ideia, né? De você cortar ali os termos do parênteses primeiro, depois resolver os colchetes e depois resolver as chaves. Basicamente aqui na letra C, reduzindo aí no máximo possível, fazendo aí a eliminação dos parênteses, obedecendo a regra do sinal, né, e tudo mais, a gente chega nessa resolução aqui, ó, menos 5x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos x mais 6, né, fazendo aí, obedecendo as regras da eliminação, pegando primeiro os parênteses, depois os colchetes. A letra D é a mesma coisa, né? Um termo maior para ser resolvido, nós temos parênteses aqui, temos colchetes aqui, temos chaves pegando todo esse pedaço aqui, né? E aí tem que haver essa obediência aí de primeiro resolver o parênteses, obedecendo os sinais, depois resolver os colchetes, obedecendo os sinais, depois as chaves, obedecendo os sinais, e até chegar na forma mais reduzida possível. E fazendo essa resolução aí, nós chegamos aqui na forma mais reduzida possível, sendo 10x ao quadrado, mais 5x, mais 3. Então, fica aí na página 102 essa dica para vocês, né? A resolução das operações envolvendo soma, adição, subtração entre monômios. Primeira coisa aí que vocês têm que observar sempre quando for fazer a soma e a adição, ou subtração, a parte literal tem que estar igual, né? Para fazer essas operações. Aí vamos lá. As atividades que vocês precisaram desenvolver aí, lá na página 103, né? Página 103, letrinha A, B, C e D. Observe o seguinte. Nessa número 1 aí, nós temos multiplicação de monômios. Multiplicação de monômio, como é que faz mesmo? Eu multiplico a parte numérica, né? E a minha parte literal, eu vou analisar os expoentes e vou fazer ali a soma, a adição entre eles. Observem aqui, então, nós temos na letra A, 3a ao quadrado b vezes menos 2xy. Então, vamos lá. Como que a gente faz primeiro? Multiplicando parte numérica. 3 vezes menos 2, quando a gente multiplica mais com menos, vai ser menos, né? Então, 3 vezes menos 2 é menos 6. E aí nós temos a ao quadrado, b, xy. Entre a parte literal, não há repetição, né? A gente tem a b de um lado e xy do outro. Nesse caso, a gente só vai repetir. Vai ficar menos 6, que é a multiplicação, a ao quadrado, b, xy. A gente vai só repetir a parte literal, porque não tem como somar, né? Não tem termos semelhantes ali. Então, a gente só junta tudo. Na letra B, aí a gente consegue fazer essa verificação na parte literal. Vamos observar aqui, ó. Nós temos a multiplicação de menos 5 com 3. Então, menos 5 com vezes 3, né? Fazendo aí a multiplicação na parte numérica, 5 vezes 3 é 15. Quando tem menos com mais, é menos 15. Agora, vamos analisar a parte literal. A gente tem a ao quadrado x de um lado e a ao quadrado x ao quadrado do outro lado. Quando a gente está multiplicando o monômio, a gente soma a parte literal. Então, aqui, ó, a 2 mais 2,
A sobre 4. A elevado a 4, né? X vezes x ao quadrado. Aqui é como se fosse 1, né? Está invisível. 1 mais 2, 3. 3. Então, a resposta é menos 15 a elevado à quarta potência, x elevado ao cubo. Né? A gente multiplica a parte numérica e soma a parte literal, os expoentes da parte literal. Agora, a letra C, aí já tem uma regrinha um pouquinho mais avançada, né? Porque envolve fração, multiplicação de fração. Então, eu exigia de vocês aí essa verificação. Observe aí que nós temos também a multiplicação, temos a fração. Aqui, pessoal, é como se fosse, né? Menos x, y, z. É como se aqui fosse menos 1 sobre 1. Aqui a gente podia falar que é como se fosse menos 1 sobre 1. Né? Menos 1 sobre 1, x, y, z. E aqui, como se, a gente podia falar, é como se fosse 1 sobre 2. Então, a gente transformou em fração. Tudo em fração agora, né? Ó, menos 1 sobre 1, x, y, z. 1 sobre 2x ao quadrado a. 8 sobre 5x, y, 3z ao quadrado. Como é que multiplica a fração? Multiplicação de fração. Você multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo, né? Aqui, ó, a gente multiplicando 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 8, menos 8. Então, a gente chegou em menos 8. 1 vezes 2 é o próprio 2. 2 vezes 5 é 10. E aí, a gente chegou aqui na expressão com o resultado 8 sobre 10. Só que a gente pode simplificar a fração, né? Transformá-la na forma irredutível. Então, como a gente chegou aqui em 8 sobre 10, na multiplicação, dividindo por 2, a gente chega em 4 sobre 5, menos 4 sobre 5. E vamos analisar a parte literal agora, né? Tem x e y aqui, tem x ao quadrado a aqui, tem o x, y ao cubo, z ao quadrado aqui, x aqui, 1 mais 2 mais 1 é 4. Então, x elevado à quarta potência. Z está aqui e o z está aqui. Então, z ao quadrado mais z, 3. Né? Então, z, 3. O a está só aqui. Então, só vou repetir o a. E o y está aqui 1, o y está aqui 3. 3 mais 1, 4. Então, chegamos aí na resolução da letra C. Agora, a letra D, ela exigia a análise de uma fração mista. Né? A fração mista, o que a gente faz para resolver aí? Fração mista, nós temos que analisar multiplicação e soma, né? Para chegar num valor determinado. Então, aqui, ó, nós temos 3, 1 sobre 4. Como é que eu chego na fração representando aí essa fração mista? Primeira coisa, você faz a multiplicação do denominador com a parte inteira e soma com o numerador. Então, vou fazer o quê? 4 vezes 3 mais 1. Ó, 4 vezes 3 mais 1. 4 vezes 3 mais 1 é o quê? 13, né? 4 vezes 3 é 12. 12 mais 1 é 13. 13 sobre 4. Como é negativo, eu vou manter o sinal. Então, a transformação aqui da minha fração mista, ela ficou aqui, ó, sendo menos 13 sobre 4. Resolvendo a fração. E depois a gente tem uma outra fração mista aqui, do outro lado, ó. Temos aqui 2, 1 sobre 3. Como é que a gente faz, então? Multiplica 3 vezes 2 mais 1. Então, 3 vezes 2 mais 1, 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Nós vamos ter aqui 7 sobre 3. Chegamos na fração. Na terceira aqui, nós temos oculto, né? O 1. É como se fosse 1 sobre 4. Então, chegamos aí nas três frações aqui, ó. 3 menos 13 sobre 4, 7 sobre 3 e 1 sobre 4. Aí, agora, como é que a gente faz a multiplicação da fração? Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. Ó. Menos 13 vezes 7, 10 vezes 7, 70. 7 vezes 3, 21. 70 mais 21, menos 91. De baixo agora, 4 vezes 3, né? 4, 8, 12. 12 vezes 4, 48. Então, a fração aqui a gente resolveu. Menos 91 sobre 48. Agora, a gente resolve a parte literal, somando, né? Os termos semelhantes dos expoentes. X ao cubo aqui, x aqui, x aqui. 3 mais 1 mais 1. X ao cubo aqui,
x aqui e x aqui, né? 3 mais 1 vai ser 5. X elevado ao expoente 5. O A, nós temos aqui A ao cubo e somente isso. Então, vou repetir o A ao cubo. O Y está aqui, y ao quadrado e somente. Então, y ao quadrado mais y elevado a 1 vai ser 2 mais 1, né? Que vai ser 3. Isabela aqui, professor, por que fica o 1 ali? Aí, onde, Gabriela? Aqui na terceira expressão, você fala? Então, observa que é uma fração, né? Como se o 1 tivesse invisível aqui na frente, multiplicando toda essa parte literal, né? Observa que não está 1 aqui, mas a gente pode falar que ele está aqui, porque ele está invisível. É como se fosse uma fração aqui, 1 sobre 4, certo? O 1 ele multiplica toda a parte literal. Aí, quando a gente chegou na definição das frações, aqui, ó, menos 13 sobre 4, 7 sobre 3 e 1 sobre 4, a gente faz a multiplicação, né? Multiplicação de fração é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, né? Sempre quando tiver parte literal, a gente troca para 1. Gabriela, professor, a ordem que as variáveis ficam importa? Não importa, Gabriela, porque a multiplicação, ela não obedece regra dos fatores, ordem dos fatores, né? Quando você multiplica, qualquer ordem que você colocar vai dar sempre o mesmo resultado. Então, a ordem dos fatores não altera o produto na multiplicação. Você pode colocar A, B, BA, né? Tanto faz. Quando tiver a parte literal, a gente troca para 1. Aonde, Gabriela, que você falou aí, troca para 1? Não entendi. Sempre quando tiver a parte literal, a gente troca para 1, tipo na C. No caso, você fala a fração, igual ali está 1 sobre 1, 1 sobre 2, é isso que você está falando? No caso, sim, porque a gente está multiplicando, né? A gente está multiplicando fração. Observe que a última expressão aqui é 8 sobre 5. Aqui eu tenho uma fração sobre 2. Observe que eu não tenho aqui, está oculto, mas eu posso falar que é 1 sobre 2. E aqui, ó, eu não tenho, mas eu sei que aqui é 1. Está menos x, mas eu sei que aqui é 1. 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Então, para transformar em fração, fica mais fácil para depois eu multiplicar, né, todo o meu monômio, transformando aí as 3 frações. Conseguiu entender, Gabriel? Beleza. Então, vamos lá, né, pessoal? A número 2 agora. A número 2, ela tinha essas representações aí geométricas, né, dos cubos, que vocês precisavam calcular os monômios, resolver as expressões, né, transformá-las em monômios. Então, ele fala aqui, ó, que você tinha que multiplicar as medidas das 3 dimensões, que é o quê? A base, a largura e a altura. Então, multiplicando a base vezes a largura vezes a altura, a gente chegaria nos termos da multiplicação. Aqui na letra A, 4, A é a base, A é a largura e 3A é a altura. Então, eu vou multiplicar tudo. Observe que ficou 4A vezes 3A. Não temos uma multiplicação de monômio agora? Então, a gente consegue resolver. Como é que eu multiplico o monômio? Parte numérica multiplica, parte literal soma os expoentes. 4 vezes 1 é 4. Aqui não está, mas está invisível 1 aqui. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. O A. Eu tenho A elevado a 1, A elevado a 1 e A elevado a 1. 1 mais 1, A elevado a 3, né? Então, a gente chega no resultado aí 12 ao cubo. A letra B e a letra C é a mesma coisa, pessoal. Então, a gente tinha que multiplicar a base vezes a largura vezes a altura, né? E aí, depois fazer o quê? A multiplicação dos monômios na parte numérica e a parte literal a gente somaria. Observe aqui, ó, eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x. X ao quadrado mais x, x ao cubo. Y ao quadrado mais y, y ao cubo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Então, a gente chegou no resultado da letra B. E a letra C é a mesma coisa, né? Observe que aqui a gente tem até uma fração representada aí no monômio. 3mn vezes m ao quadrado sobre n vezes 5m. Por que chegou em 5m ao cubo ou n ao quadrado? Observe que a gente tem uma multiplicação, né, de monômio. É como se fosse aqui 3 sobre 1
aqui fosse 1 sobre 3 e aqui fosse 5 sobre 1. Multiplicação de monômio, a gente faz o quê? Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Deixa eu colocar aqui para vocês a fração que ficaria, só para vocês entenderem aí como chegou, né, esse resultado. Aqui, ó, 3mn é como se fosse uma fração 3 sobre 1. Como se aqui fosse 3 sobre 1. Na segunda expressão aqui, é como se fosse a fração 1 sobre 3. E na terceira expressão, é como se fosse 5 sobre 1. São três frações. Ó. Então, aqui, observa que a gente faz a multiplicação. Ó, 3 vezes 1 vezes 5. 1 vezes 3 vezes 1. Observe que quando a gente identifica na multiplicação termos que dá para simplificar e dá para dividir, a gente já pode fazer isso. Foi o que foi feito. Ó. Observe que o 3 aqui, que estava no numerador, ele pode ser dividido com 3 que está no denominador. Então, eu corto esse e corto esse. E aí eu resolvo. Né? O que sobra para mim aqui? Se eu dividir aqui e esse aqui, sobrou para mim mn, sobrou m ao quadrado e sobrou 5n. Eu vou usar o 5 e a parte literal eu vou fazer aí as devidas somas com os expoentes. Eu tenho m aqui, eu tenho m ao quadrado. M ao quadrado mais m, m ao cubo. Eu tenho n aqui, eu tenho n aqui. N elevado a 1 mais n elevado a 1, n ao quadrado. Tem como fazer de outro jeito sem cortar também. Você ia perceber aí, Gabriela, que você ia multiplicar aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Aí você ia chegar aqui nessa fração aqui, quer ver? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1 vezes 5 sobre 1 vezes 3. 1 vezes 3 vezes 1. Então, agora vamos lá. Multiplicando essa fração aqui, como é que a gente chega ao resultado? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 15. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. O próprio 3. 15 dá para dividir por 3? Nós vamos ter o próprio 5, né? E aí a gente chega no resultado. Beleza? Vamos para a próxima, então? Número... Aí, ó, essa aqui também é interessante, porque ela fala de divisão dos monômios, né? Observe aí que a gente tem as divisões, né? Agora são 10 e 20. Tá, nós temos ainda 15 minutos. Vamos tentar correr, agilizar aqui para as correções. Vamos lá, pessoal. Divisão de monômios. Se a multiplicação eu multiplico a parte numérica e somo os expoentes da parte literal, a divisão é o inverso. Na divisão eu vou fazer o quê? Vou dividir a parte numérica e vou subtrair os expoentes da parte literal, né? A parte inversa aí. Observe que na letra A a gente tem menos 12 com 3. Então eu vou dividir. 12 dividido por 3 é 4, né? Mais com menos é a mesma coisa. Mantém aí o sinal negativo. Agora, A elevado a quarto, potência B ao quadrado, A ao quadrado B. Então, como é que a gente faz? A gente faz a diferença dos expoentes. Ó, A, 4, B, 2. 4 menos 2 é 2. B ao quadrado e B. É como se fosse 2 menos 1. 2 menos 1 é o próprio 1, ou B, né? Então, poderia ficar menos 4A ao quadrado, B. A letra B é a mesma coisa. Parte numérica divide, parte literal, analise os expoentes, fazendo aí a subtração. 35 dividido por 7 é 5. X5, Y4, X4, Y4. Então, 5 do X, 4 do X, 5 menos 4 é 1, ou o próprio X. Y do 4, Y do 4. 4 menos 4 é 0. Então, como deu 0, eu não preciso nem colocar mais o Y aqui. Então, a resposta ficaria aí 5x. Agora, a letra C, aí é aquele esquema da fração mista, né, pessoal? Observe que a gente tem a fração mista aí para estar resolvendo. Como é que a gente faz a fração mista? É aquela resolução. Você multiplica e soma, né? A gente tem 2 vezes 1 sobre 3 aí. Como é que eu resolvo aí para transformar numa fração única? 3 vezes 2
mais 1. Então, multiplica aqui, ó, 3 vezes 2 mais 1. E aí eu vou chegar na fração. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, a minha fração aí vai ser 7 sobre 3. Né? A letra B não. Aqui no segundo elemento, nós temos 3A4x4y. Tá? Como eu estou fazendo uma fração, eu posso falar que nesse segundo termo aqui, eu tenho uma segunda fração sendo 3 sobre 1. Né? E aí, como é que a gente faz agora? Na divisão de fração, é diferente, né? Quando a gente divide multiplicação, quando a gente trabalha fração na multiplicação, o que a gente faz? A gente multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Não é isso? Sim ou não? Coloquem aí para mim, ok, se é isso mesmo o raciocínio. Então, fração na multiplicação, multiplica o de cima com o de cima, e multiplica o de baixo com o de baixo. Certo? É isso mesmo? Dá um ok, isso é isso. Foi o que a gente fez na atividade 1. Só que agora a gente está falando da divisão entre frações. Se a gente está dividindo as frações, a gente vai fazer o quê? Na multiplicação, nós vamos pegar a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Né? Então, seria como se fosse 3, 1, é como se fosse 3 sobre 1, é como se fosse 1 sobre 3, multiplicando, né? Então, eu tenho aqui, ó, 7 sobre 3, e aqui eu tenho 3 sobre 1. Como eu estou dividindo frações, eu tenho que multiplicar invertendo. É como se fosse 7, para vocês entenderem aqui, ó, tenho 7 sobre 3, dividindo 3 sobre 1. Agora, eu estou dividindo frações. Se eu estou dividindo frações, eu vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, 7 dividido por 3, né? 7 sobre 3, dividido, qual é o inverso da segunda? Se é 3 sobre 1, vai virar 1 sobre 3. E agora eu vou fazer o quê? Vou multiplicar, né? Ó, 7 vezes 1 é o próprio 7. 3 vezes 3 é 9. Vai ficar 7 sobre 9. Então, é assim que a gente chegou no resultado, né? Quando a gente está falando aqui da divisão. Então, 7 sobre 9, agora a parte literal, pessoal. A parte literal a gente vai analisar e vai subtrair. Nós temos A, temos X, temos Y. A4, A5, A4. 5 menos 4, 1. Então, ficou A. X4, X4. 4 menos 4, 0. Então, X eu corto. Y3 e Y. 3 menos 1, 2. Então, a resposta aqui, 7 sobre 9, AY ao quadrado. Essa é a resposta aí da letra C. A letra D é a mesma coisa, a mesma lógica. A gente tem uma fração aqui, 5 sobre 7, e nós temos outra fração ali embaixo, do outro lado, né? Menos 2. É como se fosse menos 2 sobre 1. Então, como é menos 2 sobre 1 aqui, o que a gente vai fazer para resolver a fração em uma divisão? Para resolver, a gente vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Como se fosse aqui 5 sobre 7, né? 2, menos 2 sobre 1 vai ficar ao contrário. Menos 1 sobre 2. E aí agora a gente multiplica, né? 5 vezes 1 é o próprio menos 5. E 7 vezes 2 é 14. Então a fração aí, o resultado da fração, menos 5 sobre 14. Na parte literal, como a gente está fazendo a divisão, nós vamos fazer o quê? Subtrair. X, Y, K, X, Y, K. 8 menos 1, 7. X7. Y5, Y1. 5 menos 1, 4. Y4. K e K. K1, K1. 1 menos 1, 0. Então, o K aqui ele não é considerado. Beleza? E aí, na página 105, temos as operações envolvendo potência. Né? Observe que na letra A a gente tem potência lá com expoente 0, na B expoente 4, na C expoente 3 e na D expoente menos 2. Então, aqui são umas análises aí que a gente teria que fazer. Né? Observe o seguinte, pessoal. Na letra A, nós temos uma potência elevado a 0. A gente sabe que todo número elevado a 0 é igual a quanto? Todo número elevado a 0 é igual a... Falem para mim aí, por gentileza. Isso aí, Murilo. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Vamos analisar aqui. Qual é a regra da potência
para eu fazer o cálculo do monômio? Eu vou elevar todos os meus termos ao expoente. Então, aqui eu tenho 52 sobre 7, é o meu primeiro termo. Eu tenho vezes, né? Eu tenho x elevado a 8, eu tenho y a 10, então eu vou colocar aqui também. Então aqui o meu termo está assim, ó, tudo multiplicando. Deixa eu só fechar aqui os parênteses certinho, colocar os termos diferenciados, né? E y 10, y10. Então, basicamente está assim. São 3 termos para fazer o cálculo. Mas observe que na potência, eu tenho que elevar todos os meus termos na potência que vai ser calculada. Então, 52 sobre 7 vai ser elevado a 0. O x, na oitava potência, vai ser elevado a 0. O y, na décima potência, vai ser elevado a 0. Então, tudo agora está elevado a 0, né? Observem aí. Agora, se a gente sabe que todo número elevado a 0 é igual a 1, então aqui, ó, 52 sobre 7 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 vezes x na oitava potência elevado a 0, também é 1. Vezes y na décima potência elevado a 0, também é 1. 1 vezes 1 vezes 1, a gente tem aqui o resultado 1, né? Então, qualquer variável elevada ao expoente 0 sempre vai resultar em 1 aí, pessoal. Essa aí é a análise da letra A. Então, qual é o grau, né, desse monômio? Grau 0. Então, basicamente, essa aí é a resposta. Letra B. Vamos na letra B aqui, fazendo a análise. O que a gente tem na letra B? A gente tem 1 sobre 3, menos 1 sobre 3. Então, a gente está no expoente 4. Menos 1 sobre 3 no expoente 4. Nós temos x no expoente 5. Tá? No expoente 4 também. Temos y ao quadrado, que também vai ficar no expoente 4. E temos a aí, né? Vezes a. Vezes a ao cubo, que também vai ficar no expoente 4. E aí, pessoal, como é que resolve isso agora? Simplesmente vai fazer a multiplicação da potência, né? Ó, menos 1 elevado a 4, como aqui tem um número par na potência, vai ficar resultado positivo na fração agora. O expoente é par. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 1 sobre 81. Agora, aqui, na parte literal, o que a gente faz para resolver? A gente vai multiplicar o de dentro com o de fora. 5 vezes 4 é 20. Então, aqui é como se fosse x no expoente 20. Aqui, y, nós temos... Faltou o 4, né? O 4 ele fica em todos os expoentes, em todos os termos. Então, 2 vezes 4 vai ser y, 8. E aqui o a. 3 vezes 4 é 12, né? Então, a, 12. Deu para entender aí a resolução da potência? Deu para entender a resolução da potência, pessoal? A gente vai elevar, né, todos os termos na potência que precisa ser calculado. Aqui na letra C e na letra D, a gente definiu aí que ó, 5 elevado a 3 é o quê? 5 vezes 5 vezes 5. Deu 125. 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 125 sobre 27. Né? Calculando agora
as partes literais. Então, vamos explicar aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. Então, se a gente chegou aqui nos expoentes, a gente faz o que para identificar o grau? Soma tudo, né? 9 mais 15 mais 6 mais 3. Grau 33. Mesma coisa na D, ó. A D a gente tem aqui um expoente negativo. Se tem um expoente negativo, significa que você vai inverter o termo para que ele vire uma fração. Então aqui 8 sobre 1 é como se fosse 8 sobre 1. Como está menos 2, vai virar 1 sobre 8. E aí 1 sobre 8 é como se fosse 8 vezes 8 e 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. 8 vezes 8, 64. E aí a parte literal, né? Você vai multiplicando. Como está tudo negativo aqui e aqui também está negativo, menos com menos é mais na multiplicação. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. 6 mais 4 mais 2, 12º grau esse monômio. Na segunda-feira, pessoal, eu já vou estar postando para vocês o conteúdo relacionado aí no início do capítulo 5 de polinômios. E na postagem eu já vou colocar a chave de correção do capítulo 4, de todas as atividades, tá? Então você vai poder também corrigir essas atividades, tirar todas as suas dúvidas. E, assim, eu vou pedir para você estar mandando para mim essas atividades do capítulo 4, tira a foto lá certinho, olha o capítulo 4 que a gente desenvolveu aí nessas 2 últimas semanas, né? E mandem para mim todas as atividades que vocês fizeram no livro, só para eu ver que vocês estão fazendo, que vocês estão acompanhando o conteúdo, que vocês estão entendendo, né? Para que eu possa ter esse acompanhamento, tá bom? Então, eu vou colocar na segunda-feira, eu já vou postar no Alunos Book o conteúdo iniciando polinômios, que é o capítulo 5, e na postagem vai estar a chave de correção do capítulo 4 também, para vocês conferirem ali todas as atividades relacionadas a esse capítulo, né? Tranquilo, pessoal? Aí é isso para hoje. Eu só queria pedir uma coisa para vocês. Se vocês podem me ajudar agora, só para a gente finalizar a aula. O Matheus Bastos está aí? Matheus Bastos está presente? Ah, não, acho, né? Professor, faço todos os deveres. Então, Tiago, você vai olhar agora o capítulo 4. O capítulo 4 é monômios, que a gente viu aí nessas 2 últimas semanas. Então, todas as atividades do capítulo 4 você vai me mandar agora. Tá bom? Todas as atividades mesmo do capítulo 4. Nessas 2 últimas semanas, a gente foi fazendo por etapa, né? Vamos fazendo algumas páginas, no outro dia outras páginas. Hoje a gente encerrou o capítulo 4 com as atividades. Então aí você vai fazer todas as atividades, se você não fez ainda, você falou que fez, né? Você vai estar me mandando e eu vou estar verificando que você de fato fez. Isabela, tranquilo, Isabela, você já me mandou, tá tudo certinho. Somente aqueles que não mandaram ainda. Tá bom? E aí, segunda-feira, a chave de correção tá lá para vocês. Podem mandar todo o capítulo, todo o conteúdo, todas as atividades. Independente se tiver certo ou se tiver errado, né? E aí, na semana que vem, vocês olhem a chave de correção do capítulo 4 também. Vai estar em todas as atividades. Isso, nesse fim de semana você pode me mandar já. Né? Esse fim de semana você pode usar ele para tirar as fotos e me mandar por e-mail. E aí, na semana que vem a gente já começa sobre polinômios. Tento fazer e me mande aí. Corrigida e tudo mais. Ou corrigida, ou pode ser que esteja errado também, não tem problema. É importante que você tente ali mandar, né, da forma que você conseguiu. Aí, pessoal, pegando o conceito que a gente ainda não fez ali algumas atividades aqui, não corrigimos, né? Na segunda-feira, eu vou pegar aí essas últimas questões ali que são um pouquinho mais complexas, a análise, e vou trazer as mais importantes para a gente verificar a resolução também.
antes da gente entrar no capítulo 5. Todos os conteúdos, no caso, que a gente está trabalhando, a gente vai estar analisando depois como é que a gente vai estar trabalhando para a prova, tá bom, Breno? Então, é importante sempre ficar atento aí nos capítulos, nos conteúdos, estudar, né? Para que futuramente a gente possa aí considerá-los para uma avaliação. Tudo certo, Breno? Respondido? Então é isso, pessoal. Para mandar para qual e-mail? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Para mandar para esse e-mail aí, qualquer um desses e-mails aí, tá bom? Vocês podem estar mandando. Cristo Rei Educacional, oitavo ano ABC, @gmail, ou o meu e-mail pessoal. Qualquer um desses dois e-mails vocês podem enviar. Então é isso, pessoal. A gente fica no aguardo, tá? Dos envios. Estudem. Segunda-feira, a chave de correção vai estar lá na Alunos Book. Segunda-feira eu vou finalizar com vocês os problemas assim mais interessantes que a gente não corrigiu hoje, no capítulo 4 ainda. E a gente já vai entrar nos polinômios em seguida. Fala, Luiz Antônio. Eu vou colocar lá no domingo, Luiz Antônio, porque eu vou deixar esse dia de hoje e amanhã para vocês tentarem ali resolver, né? E aí no domingo eu coloco lá, então, tá bom? Fala, Davi. Tá, entendi. Tenta fazer, Davi, do jeito que você entender, né? Não tem problema se estiver errado. Aí você pode mandar elas do jeito que você conseguiu fazer, só para eu ver, né, como é que foi o seu andamento, a sua análise. Independente se estiver certo, se estiver errado, pode mandar. Tá? Aí no domingo, eu já vou colocar a chave de correção lá, postando para segunda-feira. E na segunda-feira, na nossa aula, no nosso encontro, vou pegar as principais questões ali, né, do capítulo final, do final do capítulo, e vou estar corrigindo com vocês aqui. Isso aí. Tenta de novo e me manda. Pode mandar do jeito que você entendeu ali, tá bom? Precisa, se não entendeu, se entendeu mais ou menos, é importante que você tente fazer e aí você me manda. Beleza, Davi? Então, tá bom. Então é isso, pessoal. Bom fim de semana para vocês, bons estudos. E aí na segunda-feira nós estaremos aqui novamente. Fiquem atentos também no Alunos Book lá, tá? Vai ter conteúdo publicado lá para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tio. Tchau, tio. Tchau. Hoje é aniversário do Matheus, hein? Dá parabéns para ele. Ele não estava na aula não, mas dá parabéns para ele.